Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar do lado direito do Barcelona, especificamente a nossa lateral. Eu não gosto muito de falar de rumores, né, porque vou falar do Dest, vou falar do Max, que é um jogador aí do Norwich, que está sendo especulado no Barcelona, e aí amanhã sai a notícia de que não vem nenhum dos dois, e esse vídeo ele vai perder o sentido muito rapidamente. Mas eu vou comentar um pouco deles e queria muito falar mesmo do Sérgio Roberto e do Semedo, que provavelmente está indo embora aí pro clube mais português da Premier League, que é o Wolverhampton. Bom, para começar, algumas pessoas acham que eu sou hater do Sérgio Roberto, porque eu critico muito as limitações, né, do Deus Berto. Mas eu não sou hater, não, pelo contrário, eu queria ser amiga do Sérgio Roberto. Ele parece uma pessoa muito bacana. Eu vi o Match Day, tem um episódio concentrado ali no Sérgio Roberto, e ele parece uma pessoa, assim, super bacana. Teve um ano muito difícil, porque ele perdeu a mãe, né? A mãe dele estava doente. Em nenhum momento ele usou o luto ou a dor dele para justificar qualquer partida dele, na verdade. Então eu acho ele um jogador assim muito digno. É um cara, me parece ser um cara honesto, bacana. É o quarto capitão do time do Barcelona. Então assim, a figura do Sérgio Roberto eu gosto muito, mas isso não me impede de fazer algumas críticas. Eu acho que o Sérgio Roberto é o protegido da torcida, né? Tem muito passador de pano pro Sérgio Roberto. Quando ele faz uma partida ruim, eu pouco vejo comentarem, né? E assim, o Sérgio Roberto foi de longe o menor dos problemas em Anfield, por exemplo, né? O menor dos problemas. Mas um jogador que vira as costas para um escanteio, né? Ele volta ele vira as costas, é um homem do primeiro pau. Como é que ele faz uma coisa dessa, né? Nem criança de quinta série tem um ato falho desse jeito. E se fosse o Semedo, eu acho que a torcida não teria tido assim a mesma complacência, digamos assim, né? Se fosse o Semedo naquele lance, né, de virar de costa para voltar andando pro gol. Tava todo mundo desatento? Estava. Mas eu ainda acho que se fosse Semedo, a coisa ali teria sido um pouco diferente. Sérgio Roberto é meio campista e ele assumiu uma bucha muito difícil, que foi tentar substituir o Daniel Alves, que era o melhor lateral direito ali do momento. Então, assim, é muito difícil. A gente tem que dar esse merecimento também ao Sérgio Roberto, que fez boas temporadas, que fez boas partidas, que assumir essa posição não era muito fácil e não é até hoje, é uma posição muito carente. Enquanto o time estava melhor, né, coletivamente, as limitações do Sérgio Roberto acabaram não ficando tão aparentes, né? E ele é o herói da remontada, né? E ali naquela remontada contra o Paris Saint-Germain, ele praticamente assinou, né, o contrato vitalício dele com o Barcelona, né? E mesmo, como eu falei, mesmo que ele faça partidas ruins, meio que se passa um pano e finge que não vê. Eu acho que o Sérgio Roberto é muito bom com a posse. Ele trabalha muito bem a bola, ele trabalha muito bem, melhor do que o Semedo, inclusive. Ofensivamente é bom, tem visão, tem química com o ataque, tem química com o Messi, ele dá boas assistências, né? Ele até consegue ali, eu acho que ofensivamente, ser muito melhor do que o Semedo. O que me incomoda é na parte defensiva, porque quando o time coletivo é bom, a gente não vê tantas limitações. Quando o coletivo começa a ruir, é que a gente começa a ver melhor, né, os problemas. Então, assim, quando eu juntava Sérgio Roberto, Rakitic, Busquets, eu tinha pena do Piqué. Porque eu acho que o Piqué era muito sobrecarregado. E no final das contas, quem levava a bucha e as reclamações era o Piqué. Em jogos que o ataque adversário chegava muito fácil na nossa defesa o tempo todo. Mas por quê? Porque a gente tinha jogadores que falhavam ali no sistema defensivo e que uma hora, com tanta carga, o Piqué também ia falhar. Então, assim, eu acho que dependendo das peças, o uso do Sérgio Roberto ficou pior para o sistema defensivo do Barcelona. Ele não é bom de drible, ele é péssimo no mano a mano, ele bota a mãozinha dele assim para trás e nunca consegue fazer um desarme decente, é uma coisa assim bem patética, né? Quando ele perde a bola, dificilmente ele consegue voltar para marcar. Tem muitos erros de posicionamento do Deusberto, mas na parte ofensiva eu acho que ele ainda é muito melhor do que o Semedo. E aí, assim, se ele for ficar como titular, como eu acho que ele vai ser titular, se ele tiver uma boa cobertura, né, e tiver melhor, né, o nosso sistema defensivo, né, que
vai ter, assim, problemas com ele, mas se as outras peças funcionarem, talvez não seja tão ruim assim. Mas aí tem que ver como é que vai funcionar o coletivo do Barcelona. Em relação ao Semedo, eu sempre achei que tivesse um pouquinho de má vontade em relação a ele, muito porque Sérgio Roberto é o queridinho aí de muita gente, de uma boa parte aí da torcida. Eu acho que a última temporada, tanto Sérgio Roberto como Semedo foram pífios e patéticos, porque o time de modo geral foi pífio e patético, né? Sérgio Roberto e Semedo contra o Bayern fizeram uma dupla incrível, o Dedé e o Didi. Foram dois trapalhões, né? Mas a gente voltar aí outras temporadas, como a 18 e 19, por exemplo, os números defensivos do Semedo não eram tão ruins assim. Semedo é bom em dar desarme, ele consegue proteger mais em termos defensivos, mas aí a limitação dele é no ataque. Ele teve, por exemplo, nessa última temporada, 18% de aproveitamento em cruzamento. Né? Aí você vai dizer assim, mas o Barcelona não é um time que cruza muito. Mas eu não tô falando de quantidade, eu tô falando de qualidade. Né? Então, assim, entre as vezes que ele tentou fazer um cruzamento, o aproveitamento foi muito pouco. Mas, verdade também seja dita, eu já vi o Semedo chegando muito na linha de fundo, muito no ataque, e o ataque em si não acompanhar o Semedo, não ter ninguém que se aproximasse ali para fazer uma jogada com ele. E aí os ataques eram falhos, eram jogadas perdidas, né? Ele não é um jogador que trabalhe tão bem a posse, por exemplo, como o Sérgio Roberto. Mas eu acho que nas temporadas anteriores, né, não essa última que, como eu falei, essa última todo mundo foi ruim, defensivamente ele comprometeu muito menos que o Sérgio Roberto. Mas ele se vai, e eu acho que, não acho que se chegar o Deste, porque o Bayern tá na disputa com o Barcelona pelo Deste, né? Mas se chegar o Deste ou se chegar o Max, nenhum dos dois vai ser titular. Eu acho que o titular mesmo vai ficar aí por conta do quarto capitão, modelo de La Masia, né, a figurinha carimbada, Sérgio Roberto. E eu espero, assim, que ele seja muito mais Deusberto e que a torcida não precise ficar protegendo ele o tempo todo. Porque quando a gente passa pano, eu até entendo que a gente passa um pouco de pano para jogadores que a gente goste, mas eu sou um pouco contraditório quando a gente fala assim, queremos um time jovem, queremos reformulação do clube, né? E aí fica passando pano para jogador com vaga cativa, que talvez não mereça. Então, assim, se o Sérgio Roberto merecer, tomara, né, que dê tudo certo, porque a gente vai precisar muito dele. Mas se não, que os outros jogadores, né, que venham, que seja o Dash ou o Max ou qualquer um, tenham oportunidade de mostrar o seu trabalho também, né? Que a gente consiga dar minutos para que mostre o serviço, porque o Barcelona precisa urgentemente em ser um time com meritocracia. Porque senão a gente fica passando pano para os jogadores que a gente gosta e os jovens vão indo embora, né? Não vão ter muita paciência para ficar e ser banco eterno, né? De medalhões, de jogadores que tem aí uma cadeira cativa, né? Lembrando que, assim, são críticas futebolísticas e críticas construtivas. Eu não tenho nada para falar da pessoa, nem do Semedo, nem do Sérgio Roberto, nem de nenhum deles, porque eu não conheço. Pelo contrário, como eu falei, eu realmente acho que Deusberto é uma figura muito bacana, torço para que ele dê certo, torço para que ele consiga evoluir, né? Não sei se dentro da idade ainda tem essa questão da evolução, mas que eu espero que ele consiga evoluir e que coletivamente, inclusive, o Barcelona consiga equilibrar aí algumas limitações dele. E que se chegarem os jovens, a gente tem aí um pouco de paciência com eles também, né? Pra ver se eles conseguem aí, quem sabe, ter uma disputa legal aí pela lateral. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês concordam comigo, deixem aí nos comentários. Não se esqueçam de compartilhar, né, e de curtir e de se inscrever no canal. É isso, até mais!